Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, mas não é mais um, é um Papo Fácil mega especial, o de número 900, com o grande amigo Zé Luiz Schiavone, de tantos anos, de tantas histórias. Zé, eu precisava te convidar para fazer essa edição comemorativa. Tem um poço de histórias para a gente contar, vamos aprender um monte com você. Super obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Xandó. É um grande prazer estar aqui, principalmente numa edição de número 900, que é uma edição histórica sua. Com certeza. Né? Eu fico muito feliz de ter sido o escolhido. Um grande prazer estar com vocês, compartilhando histórias do jornalismo especializado, da indústria de comunicação. Mudou muito nesse período todo que eu tenho trabalhado em comunicação e vai ser bem legal contar muitas roubadas, muitas histórias, algumas delas que você foi testemunha ocular. Muito obrigado pelo convite. Não, exatamente. Eu não fiz todas as edições de centena especiais, mas a 200 foi com o Etevaldo, a 300 foi com o Cláudio Karsug, que legal. A 500 foi uma live com o Etevaldo, e a 700 foi uma póstuma, uma homenagem para o Mandic. Putz, grande figura. Né? Grande figura. Então assim, você está entre gigantes, você com certeza tem que estar aqui. Muito obrigado. Zé Luiz, eu queria que a gente começasse essa nossa conversa. Em primeiro lugar, hoje, depois de tantos anos, né, eu queria dizer, aonde está o Zé Luiz? O Zé Luiz hoje sabemos que está à frente de um grande grupo de empresas de comunicação, mas brevemente, vamos falar onde você está, depois vamos falar dessa trajetória. Tá bom. Hoje eu sou CEO de uma holding do grupo Interpublic, chamada IPG Dextra. O grupo Interpublic é um grande grupo de marketing e comunicação, é uma empresa com ações na Bolsa de Nova York e tem 58 mil funcionários, presença direta em mais de 100 países. Né? Então, eu dirijo um grupo de agências e de empresas que vão da área de relações públicas. Tem uma empresa de tecnologia, fruto de uma aquisição, uma agência digital que nós compramos no Brasil, e eu estou nessa posição após ter vendido a agência S2 Publicom, que é a fusão da S2 com a Publicom do Rio de Janeiro. Essa venda ocorreu em 2011. Nós fizemos a fusão da S2 com a Publicom em 2010 e vendemos para o grupo Interpublic em 2011. Eu acabei ficando num período que tradicionalmente é chamado de earn-out, onde os fundadores vendem e deixam o negócio, mas o grupo gostou, a relação foi muito boa e é muito boa, e aí eu fiquei. Hoje eu dirijo essa divisão aqui no Brasil, que tem 9 marcas e 380 colaboradores no seu todo. Sabe que eu fico muito contente de ver você contar, né, exatamente esse seu presente momento, porque eu quase conheci você lá no comecinho da S2, mas assim, o objetivo dessa nossa conversa, você é uma enciclopédia do mundo da tecnologia e do jornalismo. Então eu preciso te provocar, eu queria que você me contasse um pouco o teu começo, porque você já foi jornalista de redação e não foi pouco, você foi durante quase 10 anos, pelo que eu entendi. Então assim, de uma maneira concisa, conta um pouquinho da sua trajetória do Zé jornalista. Tá bom. Eu me formei em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo em 1982. Meu primeiro trabalho como jornalista foi na revista Som 3. Eu não sei se você lembra da revista Som 3. Tinha resenhas de discos e tal. Metade da revista era resenha de disco, a outra metade era crítica de dispositivos de áudio.
E o diretor de redação era o Maurício Kubrusli. E aí eu comecei ali na revista Som 3, Rua William Spears 1000, na Lapa de Baixo. E depois migrei para o caderno de informática da Folha de São Paulo, que saía às quartas-feiras. O caderno tinha 3 meses de vida e eu fui designado para acompanhar 2 setores. Um setor de videolocadoras, a gente ia nas locadoras ou clubes e pegava a fita com os filmes. Para quem não sabe o que é isso, é o Netflix de 40 anos atrás. Exatamente. E aliás, foi assim que nasceu a Netflix, que é bem curioso. Cobria, além do setor de vídeo, eu cobria o setor de videogames. Então eu escrevia resenhas sobre jogos de games. Assim, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, foi em 83 e 84, no finalzinho de 84, o meu editor saiu da Folha, o Zé Eduardo Mendonça, e me convidou, fui trabalhar com ele numa editora no Rio de Janeiro chamada Fonte Editorial. A gente fazia 3 revistas, uma chamada Micro e Vídeo, a outra que era voltada para PCs, Apples, era programação, e depois lançamos um título chamado MSX Micro, focado numa tecnologia nova. Tinha 2 empresas no Brasil, uma era Gradiente, a outra era Sharp. A Micro Digital? Não, também teve. Não, MSX Micro era o Gradiente. Era o Expert ou o Hotbit. E aí nós criamos uma revista voltada para o MSX em 1996. Eu saí da Fonte Editorial e vim trabalhar na Computer World do Brasil, que era basicamente uma editora de um jornal corporativo semanal chamado Data News, que depois passou a se chamar Computer World. Ela tinha uma revista que se chamava Micromundo, e aí ela passou a ser um jornal para a então nascente indústria profissional de microinformática. Nós tínhamos também uma revista chamada PC Mundo. Eu fiquei 4 anos nessa editora. Os 2 primeiros anos eu editei o Micromundo, depois eu fui convidado a editar o Data News Computer World, e eu saí em 1989, junto com o Ronaldo de Souza, para montar a S2, que foi talvez uma das agências de comunicação corporativa pioneiras na área de tecnologia. Como nós éramos editores, a gente tinha muitos contatos na área de tecnologia, a gente sabia como abordar o mercado. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu recebia muito release, muita foto de produtos que eu não fazia cobertura. Então, CCE lança novo tape deck, e eu recebia tecnologia e recebia cromos, eram cromos caríssimos. E eu falava, nossa, as pessoas só têm meu nome lá, não sabem o que eu escrevo, sobre o que eu escrevo. E aí a gente falou assim, olha, vamos fazer uma agência corporativa que teve do outro lado editores. Então a gente sabia o que funcionava e o que não funcionava. Esse foi o segredo um pouco do sucesso da S2. A gente pegou algumas fases difíceis, né? A fase do plano Collor foi bem difícil, né? E a gente sobreviveu ao plano Collor. Foi bem no começo da empresa. Bem no começo da empresa, e eu sempre conto uma história que ilustra a dificuldade de você montar uma empresa, né? Foi em 1990, para quem não lembra, o plano Collor congelou todos os ativos bancários
que as pessoas tinham, né? Então, 2 anos ou 3 anos? Por 18 meses para pagar em 18 parcelas depois dos primeiros 18 meses. Quer dizer, então, você e o Roberto Marinho tinham o mesmo dinheiro na conta? A gente tinha o mesmo dinheiro na conta e era extremamente difícil, vocês imaginem, a comparação que talvez eu possa dizer todo mundo, pessoas físicas ou jurídicas, tinham 50 mil reais no banco para pagar a folha de pagamento, os impostos. O número era 50, mas acho que o valor não era tão alto quanto 50 mil de hoje. Não, é o que vem à minha mente, né? Mas realmente... o valor, acho que equivalente devia ser 5 mil, 10 mil. Era um valor mesmo, que uma empresa não tinha condição de viver com aquilo. E eu me lembro, o Xandó, que um cliente nosso à época, que era o fabricante, a empresa que licenciava o banco de dados Dataflex. Sim, grande banco de dados. O presidente me ligou e falou, olha, eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade da agência. Eu falei, você e todo mundo, me diga uma coisa que eu não sei. Ele falou, então eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Você não sabe que a minha família planta banana no Vale do Ribeira. Eu falei, realmente isso eu não sei. Você também não sabe que nós estamos com um caminhão parado no Ceasa e a gente não consegue vender as bananas porque ninguém tem dinheiro. Então eu queria saber se você toparia receber o FII mensal em bananas. Eu falei, obrigado Marcelo, vou passar e deixa aí o dinheiro pendurado, depois você paga, mas eu não consigo, né? Eu até brinco, Xandó, que eu falo assim, quando as pessoas falam que você trabalha a preço de banana, eu posso falar, olha, eu sei o que você diz, né? Mas aí a gente conseguiu sobreviver ao Plano Collor e a S2 cresceu exponencialmente, principalmente de 1992, ter vencido uma concorrência para ganhar a conta da Microsoft no Brasil. E eu costumo brincar que a história da nossa agência é uma antes da chegada da Microsoft e outra depois da chegada da Microsoft, porque nós ficamos 17 anos com a Microsoft, só deixamos de trabalhar com a Microsoft em 2009, começamos em 1992. Aquela crise doida do subprime americano. Exatamente, foi naquele momento que eles fizeram um corte abrupto de verba e aí a gente não conseguiu renovar o contrato, mas em torno da conta da Microsoft a gente atendeu muitas empresas de software como Autodesk, Symantec, associações do setor como ABS, que é cliente da nossa agência até hoje, atendemos Business Software Alliance, atendemos distribuidores da Microsoft como Officer, revendedores como o Brasoftware, que até hoje é nosso cliente. Então a gente acabou criando um ecossistema de agência de comunicação especializada em tecnologia. Não acho que fomos a primeira, mas com certeza fomos uma das primeiras agências a enfocar nisso. A nossa agência veio bem em 2010. Nós fizemos uma associação com uma agência do Rio de Janeiro chamada Publicom. Então foi um bom mix, porque naquela época a gente já queria abrir mais a área de atuação. As pessoas dizem que a sua grande fortaleza é também a sua grande fraqueza, e eu concordo. A S2 era muito boa em tecnologia, telecomunicações e internet. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E a gente, à época, tinha uma dificuldade de trabalhar em segmentos que não eram nossos. Não que a gente não fosse bom, mas nós éramos tão reconhecidos na área de tecnologia que a gente acabou não... se tornou uma dificuldade, porque a gente era tão forte num braço da economia, quando a gente queria crescer para outros braços era mais difícil, e aí em 2010
nós fizemos a fusão da S2 com a Publicom, a gente começou a conversar sobre fusão em 2008, fizemos em 2010 e a Publicom representava duas agências bem conhecidas do grupo Interpublic no Brasil. Uma é o Weber Shandwick, da qual hoje eu sou CEO, e a outra é a Golin, que é uma agência de Chicago. Então nós fomos vendidos para o grupo Interpublic e trouxemos essas duas marcas para o Brasil. Oficialmente, não através de representação, nós então montamos em 2011 e aí o grupo vem crescendo. Em 2018 compramos aqui no Brasil a agência Cappuccino, que é uma agência de mídia digital. Temos evoluído aí, essa é um pouco, resumidamente, a minha história. Não, e é uma história que tem um lado muito interessante. Eu não sabia detalhes, né? Eu estou sabendo hoje, que realmente você, da sua fase de jornalista ali atuando realmente, você já foi picado pelo bichinho da tecnologia, né? Isso direcionou um pouco o caminho da S2. Agora, você ao longo desses anos todos, e é por isso que eu tenho essa admiração tão grande por você, você desenvolveu um relacionamento gigante com a indústria, com jornalistas, com veículos, com os players de tecnologia. Puxa vida, isso não tem valor, né? Incalculável. Na verdade, acabou sendo uma feliz coincidência e eu optei para que minha carreira toda, como jornalista ou como profissional empreendedor, porque depois montei uma agência, acabei sendo fundador de uma associação de agências que é a Abracom. Eu acabei me especializando e mesmo como empreendedor, muito focado nesse segmento, né? Ainda hoje atendo clientes da área de tecnologia, gosto muito da tecnologia. Você sabe, Xandó, eu acho que a tecnologia trouxe o mundo para onde a gente chegou. Quando a gente imagina tudo que pode ser feito na saúde, na educação, no empreendedorismo, na área de economia e negócios, a gente vê que a tecnologia tem um papel preponderante, né? Desde o uso dos smartphones, como a tecnologia chegou, né? O Bill Gates falava assim, information at your fingertips, que era a informação na ponta dos dedos, né? E a gente vê hoje que definitivamente a tecnologia, e por isso não existem mais veículos tão especializados em tecnologia nos grandes jornais, porque a tecnologia se tornou notícia do dia a dia, né? Se incorporou tanto a tecnologia à vida das pessoas, e aí é muito legal quando a gente vê idosos usando mídias sociais, quando a gente vê o acesso a informações do cidadão mesmo, onde eu acesso as informações da minha aposentadoria ou a questão do voto, onde eu busco informações. Então, do jeito que a tecnologia se incorporou à vida das pessoas, eu fico bem feliz porque de alguma maneira a gente tinha lá no antigo Data News uma frase que era: nós escrevemos a história da informática, né? Hoje a gente nem usa mais essa palavra, né? Informática virou um termo totalmente démodé, mas eu fico feliz por ter ajudado a escrever a história da tecnologia no Brasil de alguma maneira. Você comentava comigo mais cedo, quando a gente estava assim, deliciosamente almoçando, nos preparando para essa conversa, para a gente poder gravar, você comentou comigo, eu vou resgatar isso, você viveu bem no começo da tua fase de jornalista e até da agência, da S2, a reserva de mercado.
Sim. Né? Que a reserva de mercado, ela sempre foi, por mim, até não muito bem compreendida, até meio demonizada, ela tinha muita coisa ruim. Mas você me mostrou um outro lado, né? Conta para mim como foi, o que era a reserva de mercado e qual é a sua posição em relação a isso. A reserva de mercado, Xandó e espectadores, era uma lei, uma diretriz do governo militar que restringia o mercado de computadores a empresas nacionais a partir de um determinado nível de computador. Então, mainframe poderia ser feito por fabricantes e importado. Tinha várias empresas que já tinham filial muito fortes no Brasil, como IBM, Unisys, que na época se chamava Burroughs, Nixdorf, a francesa Bull, que aqui tinha uma joint venture com a ABC, chamava ABC Bull, tinha a Fujitsu, mas de um determinado nível para baixo, que seriam os computadores de médio porte e os microcomputadores, apenas empresas brasileiras poderiam operar. Né? E isso fez com que nós tivéssemos empresas muito bem sucedidas, como Scopus, Microtech, Itautec. Eu me lembro que uma vez, lá no Computer World, nós contamos 80 fabricantes de PCs. Caramba! Qual que era a dificuldade? A dificuldade era a escala e a dificuldade era realmente separar empresas que investiam fortemente em tecnologia, como Itautec, Scopus e Microtech, para citar algumas, das empresas que simplesmente colocavam os chips na mala, vinham para o Brasil e faziam clones aqui. Eu vejo como benefícios da reserva de mercado a alta mão de obra de TI que nós temos no Brasil. Na minha opinião, é fruto da reserva de mercado. Os bancos, por exemplo, por conta da inflação, os bancos precisavam de muito acesso à tecnologia e aí eles passaram a investir e se tornaram donos de muitas empresas de tecnologia. O Bradesco comprou a Scopus, aí o Itaú montou a Itautec, tinha vários o grupo Docas criou a Elebra, então a gente tinha vários players nesse mercado e eu acho que isso acelerou, vamos dizer, de uma certa forma, a adoção da tecnologia no Brasil. Tudo era muito caro e numa época que a gente está falando que não tinha internet, não tinha celular, então era mais difícil realmente ter acesso a produtos de tecnologia, mas eu vejo esse como um benefício. É claro, você tinha a questão dos impostos, taxas e os preços finais, mas eu vejo que muito do know-how do brasileiro e da capacidade criativa do brasileiro, intelectual, técnica, veio desse período de reserva de mercado. Bom, na verdade o Brasil foi catapultado para a vanguarda na automação bancária, né, por conta de tudo isso que você falou, mas tudo tem dois lados, né? Eu me lembro que no final dos anos 80 eu trabalhava numa empresa que para você fazer compra de microcomputadores era um investimento que tinha que envolver quase que o CEO da empresa, porque um computador, um PC XT com Winchester, né? De Winchester, de 40 megabytes, era o preço de um carro popular. De um automóvel, exatamente. E essa foi uma época também, Xandó, concordo com você, o preço foi um grande problema, porque era uma barreira de entrada e, ao mesmo tempo, você não tinha a popularização que a gente tem hoje, né? Eu me lembro que nesses 17 anos que eu trabalhei com a Microsoft, a gente falava muitas vezes do computador de $1.000. Depois arriscamos a falar que poderíamos criar computadores de $400. Chegamos a sonhar
com um projeto que se chamava One Laptop per Child, que era uma iniciativa de um computador de $100, né? E hoje o acesso que nós temos à tecnologia basicamente se dá por smartphones, né? Então todo mundo tem um ou dois smartphones no bolso, e aí é que eu faço todos os meus pagamentos, eu me informo, eu trabalho, eu interajo com os meus colegas. Então, na verdade, nós estávamos todos errados. O computador de acesso a todo mundo é o celular, com a migração da tecnologia de telecom com a microinformática, o crescimento das bandas, então o 2G, o 3G, o 4G e o 5G. Hoje a gente usa dispositivos que são bem mais caros, mas que são acessíveis. Você tem um dos nossos clientes, a Realme, ela tem smartphones muito acessíveis, na faixa de 1.400, 1.200. Existem outros fabricantes que têm equipamentos ainda mais baratos. Então a tecnologia realmente chegou aonde Bill Gates falou que queria chegar, que era na ponta dos dedos. Né? Você falou do Bill Gates, você teve o prazer de recebê-lo no Brasil, nas visitas na época da S2, né? Sim, sim, trabalhamos juntos numa coletiva que foi em 1996, foi a segunda visita dele ao Brasil, e uma visita que realmente foi longa. Ele ficou 3 dias aí conversando aqui no Brasil, fez inúmeras palestras, inúmeras reuniões, e a gente também levava muitos jornalistas para a sede das empresas. Eu fui algumas vezes. Tive a grata felicidade para Seattle, né? Lá no campus da Microsoft, em Belleville, Redmond, né? Isso, exatamente. Então é um voo muito chato, nem é um dos mais chatos do mundo hoje, mas é um voo muito chato, porque ele pode durar de 17 a 21 horas, dependendo da escala que você faz, né? E a gente ia com muita frequência e levávamos muitos jornalistas brasileiros para lá, né? Então foi um período bacana, eu acho que muito importante. Hoje existem diversas agências especializadas no segmento de tecnologia. No nosso caso, a gente abriu muito a nossa área de atuação. Hoje a gente tem mais ou menos 120 clientes debaixo dessas marcas que eu te descrevi, e atuamos em diversas áreas, inclusive uma das empresas é produtora de soluções de web, soluções para smartphones. Então a gente está também na ponta de tecnologia. Puxa vida, é um filme que passa nas nossas cabeças, né? Eu sabia que a gente ia ter nossa conversa ia ser assim, mas eu queria dar uma pequena desviada desviando sem desviar, porque assim, a gente estava falando, nós falamos da evolução da tecnologia, dos players, né, da agência de comunicação, mas eu queria que a gente falasse um pouco, Zé, sobre o jornalista, né? Como é que você via o jornalista lá atrás, no seu começo? Como é que hoje existe uma multiplicidade de formas de ser jornalista? Enfim, faz um comentário sobre isso. Sim, olha, antigamente a gente tinha, primeiramente, a primeira barreira era de você trabalhar num veículo de comunicação. Porque você não tinha blogs, você não tinha internet, você não tinha o celular, portanto você tinha uma dificuldade muito grande de produzir conteúdo. Você tinha revistas especializadas como Micro e Vídeo, Microsistemas, Micromundo, que forneciam cópias em papel de programas que você fazia em Basic para programar,
A Microsistemas tinha listagens de programa do TK-82, que foi meu primeiro computador, eu ficava digitando lá aquelas listagens. Exatamente, pessoal, era muito difícil, porque você tinha um computador pequeno, doméstico, com uma capacidade de memória mínima, e quando eu falo 2K de memória, né, era pouquíssimo. Você ligava ele na sua televisão, então na saída RGB do seu televisor, você ligava o gravador cassete com a sua fita, que era o seu equipamento de armazenagem de dados. Então, você trabalhar como jornalismo nessa época era bem mais complicado, bem mais complexo, porque primeiro você teria que trabalhar num grande jornal ou numa revista especializada, e eu acabei dando a sorte da Som 3, fui trabalhar na Folha, e era um trabalho artesanal. Eu estava comentando com o Xandó, que é o que eu chamo de Gutenberg 2.0. Né? Que era tudo no começo. A gente digitava a matéria, datilografava a matéria, eram 12 cópias, porque um ia para a Folha de São Paulo, outro ia para a Folha da Tarde, outro ia para a Cidade de Santos, outro ia para o Notícias Populares. Aí já ia ver outro ia... Não, você datilografava e as matérias, as cópias, era carbonado, você distribuía nas áreas, né? E aí eu gritava, como todo mundo, quando a matéria estava pronta, colava a cabeça da matéria, gritava desce, e vinha um senhor, pegava a minha matéria e mandava para fotocomposição, onde o material era fotocomposto, passava por revisão. Depois um profissional chamado Pestap, ele esticava as colunas de texto e a gente montava a página. Vinha um secretário gráfico, olhava e falava, tá bom, e aí ia para o fotolito. Puxa vida. Como você falou, era prática, pouca coisa melhor que o Gutenberg. Pouca coisa melhor que o Gutenberg, e assim continuou durante muito tempo. Quando eu trabalhava no Data News Computer World, nós produzíamos um jornal de tecnologia, ou várias publicações de tecnologia, mas trabalhávamos com máquina de escrever. Eu fui o profissional, fui o editor que implantou o primeiro PC na redação do Computer World, e era assim, havia uma certa resistência, todo mundo escrevia sobre tecnologia, mas ninguém queria ir bater a matéria no computador com medo dessa nova ferramenta, o que logo depois se mostrou muito efetivo, né? Vocês imaginem você trabalhar datilografando um texto sem ter a capacidade de voltar, editar o texto, apagar um bloco ou inverter blocos. Você fazia com a tesoura e goma arábica para inverter os parágrafos. Era extremamente rudimentar. Né? Isso quando não tinha que reduzir o número de laudas da matéria. Eu, da minha época de jornal, mas eu já nunca datilografei. Você faz 2 laudas, de repente entrou uma propaganda, tem que resumir o texto. Não tinha que datilografar tudo de novo no editor. Ou cortar de uma forma que era essa é uma das técnicas do jornalismo, né? Nós chamamos de pirâmide invertida. Você reduz a informação, no final fica o que pode ser cortado. De uma maneira que um editor, se ele precisar cortar, teoricamente o fim não é tão bom como é o começo, e por isso que às vezes quando a gente está editando, a gente fala com a equipe, olha, o lead não pode estar no pé, a notícia principal não pode estar no pé da matéria, porque às vezes o pé da matéria tem de sumir por causa de um anúncio ou cair uma página, você tem de mudar, mas eram épocas assim muito mais rudimentares de se fazer jornalismo. Para a gente desenhar uma página era muito difícil, a criatividade era
dificílima. Como você faz hoje, estica um texto numa ferramenta de edição, aí surgiram as primeiras ferramentas, o PageMaker, e você fazia. Aqui no Brasil surgiu um software chamado Página Certa, me lembro. Que era de uma empresa que fazia o Carta Certa, que era um processador de textos. Desktop Publishing era o termo que você usava na época. E aí você gastava horas para fazer o texto correr entre um desenho, né? Mas desculpa te interromper, mas eu fiquei curioso de saber, você quis colocar o computador lá na redação, aí houve resistência e como é que a coisa pegou como? Sim, foi muito curioso. Eu coloquei um PC fabricado pela CCE e deixei esse computador na redação disponível. E cheguei para a equipe, na época o Data News Computer World tinha 15 repórteres, em São Paulo nós tínhamos 8. Eu falei, pessoal, esse computador aqui, vocês batem a matéria e gravam no disquete o texto e o texto vai direto para a composição, ou então imprimam e o pessoal redigita. Quem quiser usar, quando terminar o trabalho, pode ir embora. E aí um jornalista na época, o Carlos Thompson, ele falou, não, eu vou bater minhas matérias todas no computador. E o que acontecia é que todo mundo ia embora às 7, 8 horas da noite, ele ia embora às 4 ou 5 horas da tarde. Porque no computador ele era todo dia mais rápido que os demais colegas trabalhando em máquina de escrever. Até que um segundo jornalista falou, não, eu também queria um computador. E aí o pessoal foi percebendo que era muito mais fácil editar textos digitando e não datilografando, né? Ou seja, o computador era o aliado e não o inimigo. Exatamente. A visão era do inimigo no começo. Era totalmente do inimigo e é o medo do novo, né? É super curioso. Jornalistas, e a gente, nos bares, a gente falava, puxa, nós somos jornalistas que escrevemos sobre tecnologia, mas temos muito medo da tecnologia no dia a dia. E aí a tecnologia hoje é uma ferramenta fundamental, aliada de qualquer negócio, né? Eu não consigo conceber. Na minha casa até tem uma máquina de escrever antiga, que virou meio que uma peça de museu, né? A minha esposa é jornalista, nossa filha mais velha também fez jornalismo, então virou uma peça de museu. Um enfeite, exatamente. Um enfeite que de repente até funciona, se você quiser. Sim, exatamente, mas hoje é inconcebível pelo tempo, pela praticidade, pela capacidade de você refazer e recomeçar de novo, né? Eu não consigo imaginar como era antigamente. Aliás, na Folha de São Paulo, quando eu trabalhei na Folha de São Paulo, era metade máquina e a outra metade já implantando um sistema de automação. Você trabalhou no Estadão, já era um sistema... Tinha uns terminais ali, que não era micro, não era PC, mas enfim... Não era, Xandó, e era uma loucura, porque... Tinha uns códigos malucos para introduzir no texto para dar efeitos, né? Tipo Exatamente. Quase que um WordStar. Exatamente, e eu me lembro, na redação da Folha de São Paulo, tinha um luminoso no meio da redação com a palavra stop. E ele tinha sido implantado porque o que acontecia às 6 horas da tarde, você imagine todos os terminais mandando dados e 1 hora o cérebro eletrônico ficava lotado. E aí ele tinha que pedir para você parar para o buffer de memória. Era um overload lá. Exatamente. Então você estava digitando, de repente tocava um sinal ali, uma sirene e acendia o stop. E aí você tinha que parar e você percebia que era o quê? Era o computador central do jornal armazenando a informação que todo mundo estava produzindo, né? Como mudou, como evoluiu a produção
de livros, de publicações, e como você me perguntou, hoje eu tenho o influenciador, o blogueiro, o jornalista especializado, eu tenho o jornalista de redação, eu tenho eu antes dizia que se eu conhecesse 10 veículos, esses 10 influenciavam o restante. Hoje tem mais de 300 publicações, especialistas, tudo o que a gente pensa tem uma produção intelectual. Porque hoje em dia, não importa o tema, haverá muitas dezenas de pessoas que têm boas coisas a falar para cada assunto, subnicho, né? Está muito bem capilarizado. Nicho do nicho. Nicho do nicho. Agora, na nossa época era mais ou menos como você falar de carro elétrico 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? A gente tinha muita dúvida, tinha muita gente que tinha queixa, porque a tecnologia estava entrando, estava realmente se tornando acessível a empresas e pessoas, e hoje a gente vê que a tecnologia é fundamental. Qual é o grande risco que eu vejo hoje? É que as notícias não sejam verificadas. Então é o risco da fake news, é o risco de você confiar mais na informação que chega pelo WhatsApp, que é do sobrinho da sua vizinha e que não necessariamente é verificada e fidedigna. A checagem é um preceito básico do jornalismo. Sim. E não deveria nunca cair por terra, né? Exatamente. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer 3 distinções entre o jornalismo, o jornalista e a indústria jornalística, né? Então, o jornalismo é basicamente um trabalho de curadoria de conteúdos. Eu separo os conteúdos que você, meu leitor, meu espectador, meu ouvinte, gostaria de ouvir, né? Então, teoricamente, é uma curadoria de conteúdos. O jornalista, ele tem opinião, ele é um interlocutor que faz parte da perspectiva, né? Eu sempre brinco, você acha que o jornalista que cobre futebol não tem o time do coração dele? Como é que ele separa isso, né? O jornalista que cobre a indústria automotiva, ele tem um carro, ou então ele não tem carro. Um jornalista que cobre indústria de tecnologia, ou ele usa o padrão iOS, ou ele usa o padrão Android. Então você já tem uma manifestação de predileção. E você tem a indústria informativa, né? A indústria jornalística que precisa de cliques, que precisa de anúncios e que muitas vezes inverte a curadoria como se estivesse delegando a curadoria para a ponta. E aí a gente vê muita fofoca. Por que tem tanto jornalismo de fofoca? Por que tem tanto jornalismo de violência? Porque as pessoas querem mais saber de fofocas de artistas, fofoca o mundo da indústria da influência ganha uma força muito grande, né? Então hoje a gente tem questões relacionadas a conteúdo que são, na verdade, uma inversão desse princípio que eu vou entregar os melhores conteúdos para você. Então, mas eu tenho uma visão que é assim, se antes você tinha 10 veículos de peso, né, que eram aqueles veículos que tinham a chancela, né, tinha o pedigree, né, aqueles veículos são veículos tradicionais e tal. Hoje em dia, cada pessoa é uma mídia. É uma mídia e as pessoas viraram veículos. Então hoje em dia você não tem como atingir, não tem mais como você fixar em 10, né? É uma multiplicidade muito grande. O problema é que alguns desses
desses veículos, vamos chamar assim, eles de repente não têm esse compromisso todo e caem até, aí é que eu acho complicado, existe uma fronteira difícil entre o que é informação, opinião e entretenimento. Se você quer fazer uma coisa para divertir, você pode falar a besteira que você quiser, tudo bem. Mas agora, só que tem uma responsabilidade. Acho que quem fala para outras pessoas deveria ter uma responsabilidade. Sim, e principalmente quando você vê a influência da mídia social na vida das pessoas, né? Se você olha 5, 6 anos atrás, Xandó, quem conhecia o TikTok? Né? Que depois ficou durante muito tempo conhecido como a plataforma social das dancinhas. Das dancinhas, é. E hoje é um veículo de informação importantíssimo, né? Então, curto, conciso, é um outro formato, outra linguagem. Né? E mesmo o Twitter, um pouco antes, o atual X, eram 140 caracteres. Como é que você reduz tudo a 140 caracteres, né? São 2 linhas de texto digitado, né? Então eu acredito que sim, é melhor porque você de fato democratizou o acesso à informação e à produção de conteúdo, mas ainda é muito importante a gente ter o critério se a matéria, o comentário, a informação foi apurada, né? Nós sabemos hoje que toda notícia tem vários ângulos, vários lados, toda informação possui várias fontes, mas sem dúvida o acesso à informação é muito maior e isso é muito bom, né? Sabe que eu vou relembrar aqui uma propaganda dos anos 80 de televisão, você vai lembrar porque você ainda mais estava lá pelo lado da Folha. Era que tem a ver com isso que você está me contando. Tudo tem 2 lados. Você lembra de uma propaganda que começava uns borrões e de repente falava assim: esse homem recuperou o seu país, restaurou a dignidade do povo, venceu a superinflação, e não sei o que, e também pinta e gosta de poesia. De repente, tirava o zoom, quem que era? Era o Adolf Hitler, e é uma campanha criada pelo Washington Oliveto. Brilhante. Que fala assim, olha, é possível contar uma grande mentira dizendo apenas a verdade. Isso me arrepia. Isso é genial, porque é um pouco do que até a gente vive hoje. As pessoas distorcem, usam verdades para falar mentiras. É triste. Exatamente. E aí, eu acho que a transformação do brasileiro é de se educar, de buscar várias fontes, confiar sim no jornalismo chamado jornalismo profissional. Basicamente o que a gente tem que entender que você pode ler e deve ler várias coisas sobre um determinado tema, vários artigos, para formar a sua opinião. Não pegar o primeiro comentário e transformar esse comentário numa verdade, porque você pode estar promovendo uma notícia falsa, né? Divulgando uma notícia que na verdade não é verdade. E acho que existe um agravante, Zé, que é o seguinte: por conta das mídias sociais, os algoritmos colocam as pessoas em bolhas de similaridade. Então a tendência é ela não confrontar a opinião. Eu me permito a ler, eu não vou entrar aqui, nosso objetivo não é política, mas eu me forço a ler os 2 espectros das histórias, né? Porque às vezes, inclusive, mesmo aquele lado que é o lado com o qual eu não concordo, às vezes alguma coisa me dá um clique, peraí, mas isso aí tem um pouco a ver. Então a gente começa a conseguir se questionar, mas de uma forma generalizada as coisas não acontecem assim, as pessoas vivem nas bolhas delas. Sim, né? E aí o problema é que você tende a achar que a sua bolha é o mundo. É o mundo, né? É a verdade absoluta. E aí você começa a ver alguns fenômenos. Aconteceu muito nos Estados Unidos, numa eleição, o pessoal falou, não, mas como tal candidato ganhou? Todos os meus amigos falavam do outro candidato, né? Sim, é verdade. Na sua bolha, todo mundo falava, né? Antigamente era um pouco mais difícil, Xandó, porque
para você ir à informação, basicamente você tinha 3 tipos de veículos. Você tinha a TV, né? Lembrem-se que eu estou falando de um mundo onde não tinha internet, não tinha online, não tinha celular, né? Então, onde você acessava a informação ou por rádio, ou por TV, ou por impresso. E aí o impresso você tinha 2 tipos de jornalismo. O jornalismo de grande imprensa e o jornalismo especializado. Hoje você tem acesso a inúmeros veículos. Você pode escutar um podcast enquanto você está vindo no trabalho, você pode ver uma entrevista como a do Flávio Xandó, você pode fazer várias coisas no seu momento de locomoção, né? Então hoje a tecnologia também permite que você faça algumas coisas ao mesmo tempo, o que antes, com exceção do rádio, você não conseguia fazer, né? Então você poderia dirigir e ouvir rádio, mas você não poderia dirigir e ler o jornal, ou ler a revista, ou não podia dirigir e assistir à televisão. Hoje você consegue fazer no metrô, no ônibus, na rua, andando, você consegue ter um acesso muito facilitado à informação, e por isso a produção de conteúdo cresceu tanto no mundo, né? Antes, em tecnologia, você tinha o Globo e o Jornal do Brasil, que tinham cadernos de informática, o Jornal da Tarde, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Então, onde eu escrevi por 10 anos. Exatamente. Para você falar e ler sobre mídia de tecnologia, você precisava ir a um desses veículos ou comprar uma revista mensal que falava sobre o tema. É por isso também que as feiras de informática fizeram tanto sucesso no Brasil, né? Nós chegamos a ter mais de 1 milhão de pessoas visitando uma FenaSoft. Nós tivemos o Condex, que eram eventos de grande acesso das pessoas muito ávidas por tecnologia, numa época que basicamente você não tinha onde acessar a informação. Então você esperava uma feira onde você passava lá 2 dias indo de stand em stand, conhecendo os produtos, né? E isso também era muito legal, não deixa de ser romantismo, mas eram ocasiões festivas até. Era muito legal. Encontrava as pessoas, se informava, foi uma fase bacana. Uma fase muito bacana e de democratização do acesso à informação, né? Eu acho que grande parte do desenvolvimento da indústria cultural está relacionada à facilidade de você produzir conteúdo e de você receber conteúdo. Então hoje a gente realmente é privilegiado porque nós temos muito acesso à informação. A única coisa que eu alerto é que a gente tem que buscar sempre informação de qualidade, né, Xandó? Informação que auxilie e tenha algum critério para que a gente não fique apoiado num cipoal de bobagens ou fique reproduzindo notícias que na verdade não são verdade. Não, com certeza. De passagem aí, você comentou dos veículos, você citou algo que aparentemente as pessoas sempre decretam a morte, e eu sou apaixonado, que é o rádio. Sim. O rádio, ele já foi morto quando veio a TV, quando veio a internet, e ele está se reinventando, é um veículo bem interessante, né? Eu acho um veículo fantástico, eu escuto muito rádio, principalmente quando estou no trânsito. Eu tenho 63 anos, cheguei a ter, Xandó, um rádio Transglobe, Philco,
para escutar Ondas curtas. O Etevaldo também, mas ele tinha isso na década de 40. E eu, no meu caso, na década de 70, escutava muito rádio, principalmente à noite, dormia com o rádio ligado, e tinha alguns, esse rádio da Philco, ele pegava ondas curtas, portanto tinha informação da Argentina, do México, a BBC de Londres. Então a gente tinha pouquíssimo acesso à informação. Você de fato tinha que ser um aficionado, um viciado para ir buscar a informação, que hoje, quando você olha a popularização das mídias sociais, da tecnologia, junto com o e-commerce, de você ter plataformas de acesso à compra de produtos, a gente realmente está vivendo uma época de muita democratização de acesso a conteúdo. O rádio é bacana porque, de novo, como eu disse, né, o rádio permite que você faça duas atividades e se informa ao mesmo tempo, né? E hoje o bom do rádio é que, se você quiser, tem uma câmera, todo bom estúdio de rádio transmite se reinventaram, os conteúdos, fantástico se reinventaram, né? Para quem me pergunta a respeito disso, eu gosto de citar um anúncio, que era um anúncio quando a indústria automotiva estava começando. Então nós estamos falando aí dos primeiros Ford, dos primeiros carros, e eu me lembro de um anúncio de uma pessoa que era dono de um galpão que vendia animais. Então ele falava das vantagens do cavalo. Ele falou, veja bem, o cavalo, não use carro, use cavalo. Por quê? Primeiro porque ele vai chegar nos locais mais difíceis, você vai alimentá-lo com seu próprio alimento, você não precisa correr atrás de postos, de gasolina, que é uma coisa difícil, né? E era todo um anúncio defendendo que as pessoas não deveriam migrar para o automóvel, porque o veículo de tração animal era muito mais interessante. Eu vejo muito hoje isso acontecendo em relação a vários segmentos da sociedade. O fato é que hoje, sem tecnologia, a gente não pode conceber um hospital operando, uma escola operando, um órgão público operando, um escritório operando, né? E isso tudo é muito bom. Aqui no Brasil, nós tivemos alguns jornalistas que foram os precursores, né? Nós tivemos o Etevaldo Siqueira, já mencionado, o JP Martins, a Alda Campos, sim, a Cora Ronay, vários jornalistas o Carlos Machado, como nós chamávamos, Machadinho, o Piropo, né? Piropo, e vários jornalistas que até hoje atuam aí, e eles foram fundamentais para o desenvolvimento de uma cultura de tecnologia e uma predileção por conteúdos de tecnologia. Foi uma época que eu sempre brinco, é como você cortar um canavial com um canivete, né? Você não tem acesso à informação, não tinha como, você tinha que ir num evento lá fora para se abastecer de informações que iam te ajudar o ano todo, e aí quando você estava lá fora, você ia numa banca de jornal, comprava
10 revistas Bytes, 10 revistas PC Mag, e a partir daí você produzia conteúdo. Então era realmente muito difícil, e hoje o conteúdo está bem democratizado, e isso é muito bom. Você falou a história do cavalo, eu me lembrei de um fato, você vai lembrar também, como as coisas mudam e precisam mudar, né? Em um dado momento, quando surgiram os programas de comunicação instantânea, até mesmo no comecinho do WhatsApp, que as operadoras de telefonia queriam barrar o WhatsApp porque achavam que aquilo violava o direito delas de vender os minutos de conversação, e quase conseguiram, iam derrubar, né, o aplicativo. Depois perceberam que eles tinham que vender dados e não vender minutos de fonia, né? Exatamente, até porque o que estava sendo consumido mesmo eram dados, né? E a parte de voz, como a gente chama, não foi perdendo força, né? Quantas vezes por mês, você pega o seu telefone para falar voz mesmo? Não vai ser muito mais que 4 ou 5. Sim, concordo com você, e hoje eu ainda em casa, a gente ainda tem um telefone numa parte da casa. Então o meu telefone está na cozinha e está no escritório, não está na sala, não está nos quartos, né? Porque a gente tem o celular, a gente hoje a última coisa que a gente faz em casa, né, qualquer um de nós, é olhar o celular para programar o despertador que vai nos acordar no dia seguinte. E quantos outros produtos o celular não substituiu? Pois é. Né? Antes eu tinha o GPS, antes eu tinha a minha câmera fotográfica, o Pocket Camera. Eu tinha o meu gravador de áudio, né? Eu tinha os meus CDs, os meus DVDs, e hoje todos estão resumidos nessa ferramenta que é o smartphone, né? Então é fantástico o que tem acontecido com a tecnologia, e agora a gente vê o carro elétrico, né, a eletromobilidade, você ter a oportunidade de economizar, restringir ou reduzir ao máximo o uso do combustível fóssil, usar um combustível que vem de uma fonte de renovação. Então eu penso que a tecnologia é que propiciou tudo isso. Eu fico feliz de ter podido dar a minha parcela de contribuição muito humilde, muito simples, num momento que era cortar um canavial mesmo com um canivete suíço. Essa né? imagem é perfeita. Era bem difícil. Né? Não, e de fato aquilo que você comentou antes, lá atrás, no começo dos seus tempos de jornalista, era impossível antever isso tudo, né? Se concretizou a visão do Bill Gates da informação na ponta dos dedos, dele e de outras pessoas também, mas enfim, ele o que verbalizou isso um pouco mais. Zé, a gente aqui já dobramos a aposta aqui, já estourou o nosso tempo absurdamente. Acho que dava para a gente ficar aqui, né, proseando, né? Só faltou aqui um pastelzinho, uma cervejinha. Na próxima vez a gente providencia. Eu acho que tem espaço para a gente voltar a falar, né? É uma alegria gigante ter essa conversa com você. Quem está assistindo está rememorando, está aprendendo, está sabendo a evolução das coisas. Então, era tudo isso que eu mais queria para o Papo Fácil 900. Quero te agradecer demais, né? Puxa vida, um momento, o Papo Fácil é um projeto meio que começou de uma maneira muito simples, contei para você há pouco, até já contei em outros vídeos, né? Então eu estou muito contente da gente ter essa oportunidade e vamos fazer mais. Vamos sim, conte comigo, e tem muita história boa para contar sobre o desenvolvimento tecnológico no Brasil. Não, com certeza. Muito obrigado, Xandó, eu que agradeço. Um abraço aí, pessoal, bom conhecê-los ou revê-los. Olha, já está marcado, a gente é pertinho, dá para vir a pé, a gente vai voltar a marcar não vai ser o 900, mas a gente vai voltar a ter mais conversas. Esse foi o Papo Fácil número 900, o Papo Fácil, com o Zé Schiavone,
uma enciclopédia do jornalismo da tecnologia. Zé, super obrigado, até a próxima. Obrigado, valeu pessoal.